Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que temos estado a fazer à luz das celebrações neste 2025 dos 50 anos da proclamação da independência nacional. Moçambique, recorde-se, proclamou sua independência nacional, corria o ano de 1975, mais concretamente a 25 de junho. Hoje vamos refletir numa perspectiva acadêmica e para isso convidamos o acadêmico Rufino Sitoi, que é bem-vindo para esta conversa. E escolhemos um tema tão simples quanto isto: entre a violência e a independência, os desafios para Moçambique. Professor, nesta perspectiva, como é que viu os 50 anos da proclamação da independência nacional? É verdade que quando Moçambique proclama a independência nacional ainda não existia. Mas como académico tem todos os recursos para acompanhar, portanto, todo este longo percurso. Muito obrigado por este convite, por poder fazer parte desta série de debates no âmbito dos 50 anos de independência e é sempre bom poder refletir sobre este meio século de libertação que nós temos e sobre os desafios, em particular sobre a nossa reclusão, mais ou menos, neste ciclo de violência. E olhando para os 50 anos de independência que nós tivemos, eu diria que seria um misto, não é? Um misto de esperança e frustração. Esperança por quê? Porque as independências levaram consigo um alto sentido de euforia para os povos independentes, para os novos povos independentes e os novos estados. Euforia de que o ciclo de opressão, o ciclo de marginalização, o ciclo de abusos que se viveu durante o período colonial iria terminar e, a partir daí, começaria uma espécie de uma lua de mel entre nacionais, entre moçambicanos. Mas o que nós vimos, infelizmente, é que pouco tempo depois desta independência começa uma guerra civil. Uma guerra civil movimentada por atores internos, apoiada por países da região, por regimes da região, e que esta guerra civil teve consequências nefastas para o desenvolvimento do país, para o bem-estar dos moçambicanos, e que depois da guerra civil continuamos a viver nestas crises, não é? Entre uma instabilidade e uma violência, e depois, a partir de 2017, começamos a verificar esta insurgência em Cabo Delgado, que também tem tido consequências nefastas sobre as populações de Cabo Delgado e um pouco também sobre as populações em Niassa e Nampula. E, portanto, esta é a dimensão da frustração, mas esta frustração também se dá do seu ponto de vista de desenvolvimento, porque, infelizmente, e é uma tese que eu venho defendendo, que Moçambique conseguiu a independência, mas a emancipação não aconteceu para todos os moçambicanos, infelizmente. Porque eu beneficiei da independência, eu, Rufino Sitoi, tive muitas oportunidades que são resultado da independência, muita gente beneficiou da independência, mas ainda um setor muito significativo de moçambicanos que vive à margem dos benefícios da independência. Ou seja, qual é esse setor? Eu falo dos moçambicanos mais pobres. Por exemplo, estamos a falar... Então estamos a falar da maioria, porque grande parte da população moçambicana vive debaixo da pobreza. Infelizmente estamos a falar da maioria, que os moçambicanos maioritariamente não gozam dos benefícios da independência como o resto de nós. Eu penso que e reconhecer isto é importante porque começamos a dar interpretações diferentes aos diferentes fenómenos que temos estado a observar, sejam as greves, desde a greve de 2018, a greve de 2011, 2012, e as sucessivas greves, e também as contestações eleitorais. E em algum discurso político ouvimos muito isso, porque estamos sempre a viver neste ciclo de violência, porque infelizmente o país não produziu benefícios iguais para todos os moçambicanos. E mesmo quando falamos de acesso à justiça, de acesso à terra, de acesso... Os benefícios não são iguais. Para quem está, por exemplo, em Maimelane, em Nhambane, ou em Pande, em Nhambane, viu-se mais prejudicado nesses últimos anos do que beneficiado, porque a terra onde está foi alocada a um projeto de exploração de gás natural. Aquele projeto inviabilizou as possibilidades de produção daquelas terras
e hoje em dia reclama algum benefício e não tem este benefício. Portanto, está a ver pior do que vivia antes de se explorarem esses recursos. Então, a partir daí, podemos, mais ou menos, encontrar elementos para explicar o porquê vivemos neste ciclo de violência e porquê a independência existe nesta dualidade entre esperança e frustração. Professor Rufino Sidor, quer dizer que a pobreza é a causa de toda uma instabilidade, da ausência de paz que o país viveu nestes 50 anos da independência nacional? Certamente. Eu penso que a pobreza pode não ser a maior causa. Pelo menos se nós observarmos para a Guerra dos 16 anos, nós podemos constatar que não foi só uma questão de pobreza, foi uma questão de... há questões geopolíticas por detrás, não é? Interesses das grandes potências, há questões de projeção de poder, aos receios que existiam ao nível da região por Moçambique ser dominado por um regime de orientação socialista e que esses receios levaram a que financiassem uma guerra interna e movida pela RENAMO, que depois mudou de configuração, ganhou novos objetivos e transformou-se nesta guerra pela democracia. Obviamente que, dependendo de quem diz, podemos questionar mais ou menos até que ponto, de facto, era uma guerra por democracia ou foi um objetivo que foi sendo alcançado à medida que os eventos iam decorrendo. Mas a verdade é que esta violência não só perpetuou ou ampliou os espaços de pobreza, amplificou a pobreza, mas também a pobreza faz com que nós, portanto, é um ciclo vicioso em que nós existimos, em que temos a pobreza por um lado, temos a violência por outro, e que jogam este papel de autorreforço. A pobreza reforça a violência reforça a pobreza. Ou seja, estes fatores tornam o país vulnerável a ações que se traduzem na violência, em último caso. Sem dúvidas. Se nós olharmos, por exemplo, eu estava há poucas semanas em Cabo Delgado a fazer pesquisa e quando a gente conversa com as pessoas em Cabo Delgado, com as pessoas que eventualmente juntaram-se ao grupo extremista em Cabo Delgado, as pessoas sempre trazem este elemento de que é difícil dizer não a uma proposta financeira que lhes permita sair da condição de extrema pobreza em que elas se encontram. E às vezes parte dessas propostas são essas ofertas de engrenar em agendas de violência. Portanto, a nossa violência também tem esta relação umbilical com a nossa pobreza. O que é que terá falhado logo a proclamação da independência para que o país se mergulhasse neste clima de instabilidade permanente que dura até hoje? Bom, eu penso que algumas das coisas que falharam logo depois da proclamação da independência foi a interpretação do novo Estado que surgiu. Interpretação, refiro-me à questão de olhar para a sociedade, queria compor este novo Estado e perceber o que ela precisava e depois os atores políticos ajustarem-se às necessidades da sociedade. O que aconteceu, infelizmente, e algumas dessas questões foram por ignorância, outras por dificuldades de leitura e outras constrangidas pelas circunstâncias, porque Moçambique depois, durante a luta da libertação, teve apoio dos governos socialistas e comunistas, não conseguiu se ler estas coisas. Mas a verdade é que quando começa a independência, quando se alcança a independência, os líderes políticos assumiram uma postura que oprimiu, de alguma forma, a vozes diferentes daquela que era ou pelo menos da principal narrativa de Estado, de sociedade, que foi imposta sobre a sociedade moçambicana. Porque é preciso reconhecer isto, que não foi aceita, foi imposta por força das armas, do poder que a independência conferiu ao grupo que nos ajudou a alcançar a independência, e que depois a visão da sociedade e do Estado foi sendo imposta aos demais moçambicanos. Nenhum moçambicano participou, fora das pessoas que faziam parte dos círculos de poder, participou da negociação dos termos em que o país
seria gerido, dos termos em que a economia seria organizada, dos termos em que a sociedade seria organizada. Começou-se um ciclo de imposições. Se não faz isto, vai para uma aldeia, vai para os centros de reeducação, e que começaram a criar uma relação de hostilidade entre os atores políticos e a sociedade moçambicana. E neste processo todo também tivemos, por exemplo, exclusões. Há grupos étnicos que foram sendo excluídos logo depois da independência. Excluídos por quê? Porque alguns não tomaram um papel muito ativo no processo de luta de libertação. Estamos a falar, por exemplo, de grupos como Moanis, grupos como alguns setores macuas também foram excluídos. E grupos que tomaram maior protagonismo apropriaram-se de muitos benefícios da independência. Estamos a falar de alguns setores dos Maconde, não falo da população ou da etnia Maconde, mas de alguns setores representativos desta etnia acabaram beneficiando. E estas exclusões, estas imposições criaram as condições favoráveis para que hoje existíssemos neste permanente ciclo de violência, porque apesar de se terem constatado alguns destes problemas, não se foi tentando resolver. Muito pelo contrário, continuou a impor-se esta narrativa única sobre o Estado, sobre a política, sobre a sociedade, e que continua a negar a existência de vozes alternativas. E infelizmente, eu acompanhei, por exemplo, no discurso do presidente em Gauteng, na África do Sul, na reunião dos partidos libertadores, a reforçar esta narrativa de que qualquer opinião que não seja igual à dos partidos libertadores é uma opinião de antagônicos ao projeto de libertação, ao projeto de independência. E eu penso que é uma narrativa que divide a sociedade, que cria diferentes tipos de moçambicanos e que automaticamente torna inimigo aquele que não concorda com uma certa linha de pensamento. Inclusive, até no setor acadêmico, nós na academia questionamos tudo. E é a natureza da nossa atividade questionar tudo. E quando um acadêmico questiona essas coisas, muitas vezes, hoje em dia até menos, era interpretado como um agente do inimigo, como agente de mão externa, como agente da oposição, quando às vezes é só um moçambicano que tenta veicular uma forma diferente de ver a sociedade, de ver a economia, de ver a política e de ver o país como um todo. Rufino Sitoy falou aqui de forma repetida de exclusão que foi ocorrendo com o tempo, exclusão de etnias e por aí fora. Esta exclusão, na sua ótica, eu digo suposta exclusão, terá ocorrido de forma deliberada ou decorreu de algum erro de visão do país real? Eu penso que algumas questões são deliberadas porque, infelizmente, o nosso projeto de libertação, a nossa independência, não dirimiu algumas tensões pré-existentes entre as diferentes etnias em Moçambique, entre as diferentes competições que existem entre grupos étnicos. E, portanto, eu não sei se neste sentido pode ter sido deliberado, mas também pode ter sido um processo natural de tentativa de salvaguardar benefícios próprios. E alguns desses sistemas de confiança estabelecem-se com base nessa questão de etnia, com base na questão da língua, da origem. Então as pessoas vão partilhando os benefícios e não percebem que se vai criando um dano maior. Então, à medida que vão estabelecendo os benefícios, vão distribuindo os benefícios em função dessas linhas de relacionamento familiar, de relacionamento baseado em amizades de infância, que vão criando, pelo menos ao nível da sociedade, acabam criando uma espécie de uma distribuição de benefícios com base num padrão de etnia, com base num padrão de religião, com base num padrão de região, e que na sociedade fica a parecer ou dá a entender que as linhas de divisão do país e dos seus benefícios baseiam-se nessas questões de etnicidade. Mas Moçambique tem, portanto, uma experiência que é admirada quase a nível do mundo, o sentido de união entre os moçambicanos perante uma situação, portanto, em que temos várias etnias. Isto não entra em contradição com aquilo que é a sua visão? Não, eu penso que nós... E o grande projeto que foi sendo defendido, mesmo antes da proclamação da independência nacional, ainda corria a guerra, portanto, a luta de libertação dos 10 anos
a unidade nacional, a unidade dos moçambicanos? Infelizmente, houve esta tentativa e faz parte do discurso político, por exemplo, do presidente Samora, de matar a tribo a favor da nação. Mas a verdade é que não é automático. O discurso não faz a prática. A verdade é que, querendo como não, e em qualquer parte do mundo, porque as pessoas decidem suas alianças, decidem suas afinidades com base nos elementos de comunhão. E às vezes estes elementos de comunhão são a língua, são a etnia, são o lugar de proveniência. E, portanto, infelizmente, apesar do discurso ter nos orientado para este entendimento, o que nós percebemos, sobretudo com estudos etnográficos no local, o que a gente percebe é que há tensões muito grandes em alguns pontos do país, não em todo o país, com base na etnia. Se você vai, por exemplo, em Sofala, você vai perceber que há tensões. É preciso reconhecer essas tensões para facilitar a sua solução ou facilitar a conciliação a conciliação entre os moçambicanos. Se nós vamos a Sofala, nós podemos notar alguma tensão entre os Senas e os Ndaus. Se nós vamos à região centro, podemos notar alguma tensão entre os Machuabos e os Senas. Se nós vamos ao norte, continuam estas tensões entre Macondes, Macuas e os Humanis. Se nós vamos ao sul também, dentro de Inhambane, podemos ver algumas tensões que existem baseadas nestas linhas étnicas, e são linhas de separação que existem no Estado. E eu digo, apesar de existir, não significa que o projeto do Estado moçambicano morreu, que é preciso reforçar isso. Em todo lado, a questão do tribalismo, são questões que estão lá existentes, mas a questão que nós devemos tentar salvaguardar enquanto moçambicanos, e os líderes políticos devem procurar salvaguardar, é que a tribo não se constitua numa linha de definição de benefícios ou de prejuízos em relação ao acesso aos bens do Estado ou àquilo que o Estado tem para oferecer. Por exemplo, quando a gente fala de colocar escola, que não seja porque eu nasci na região X que eu tenho que colocar uma escola naquela região. É preciso olhar para as estatísticas, quais são as regiões que mais precisam de uma escola, quais são, se calhar até conveniente, por questões políticas seja conveniente colocar num sítio, mas quais são os sítios que politicamente é mais importante para reduzir estas linhas de divisão com base na etnia, com base na religião, com base na língua que as pessoas falam e, portanto, começarmos a dirimir mais um bocadinho estas clivagens históricas, que se diga. Estas clivagens não nasceram ontem, existem há muito tempo, existem desde o processo do Mfecane, existem desde o processo do tráfico de escravos, são clivagens históricas que existem entre moçambicanos e que precisam ser reparadas de forma positiva, não precisam ser apagadas, precisam ser reparadas. O que nós vimos depois da independência foi uma tentativa, mais ou menos, de apagar com base nesta narrativa, nesta grande narrativa de que nós moçambicanos somos isto, nós moçambicanos agimos desta forma e que acabou, e que hoje em dia começamos a ver estas coisas se manifestarem nas diferentes formas de conflito que temos estado a verificar em Moçambique. Moçambique, quando proclama a sua independência nacional em 1975, o mundo estava a braços ainda com a Guerra Fria. Por outro lado, aqui na região tínhamos o regime minoritário de Ian Smith na Rodésia do Sul e aqui mais próximo ainda na África do Sul o regime do Apartheid. De que forma é que este quadro terá pesado para o tipo de construção do Estado que Moçambique foi chamado a edificar? Eu penso que a existência destes regimes construíram um Estado. Sendo que a independência de Moçambique, inclusive, era vista como grande ameaça à antiga Rodésia do Sul e África do Sul e também à própria Guerra Fria. Eu penso que este quadro fez com que Moçambique existisse e se consolidasse como um Estado numa lógica um pouco de hostilidade, não é? Não só hostilidade aos regimes que eram hostis a Moçambique, mas também Moçambique era hostil a estes regimes por causa de questões mesmo existenciais, porque esses regimes percebiam que Moçambique, existindo e prosperando, colocava em causa a sua existência.
E não era mentira, porque Moçambique apoiou, por exemplo, a luta a independência de Zimbábue, depois apoiou o ANC e conseguiu-se livrar-se destes regimes racistas nos 12 estados. E, portanto, a existência de Moçambique colocava em causa a existência destes regimes. E, portanto, eu penso que isto, se calhar, criou em Moçambique um sentimento também de muita suspeita em relação a qualquer coisa que fosse diferente daquilo que se tentasse vender como narrativa ou que se tentasse vender como ideia de Estado moçambicano. E o produto desta suspeita é que qualquer ação de um moçambicano que fosse de fora da esfera do regime era percebida como potencialmente uma ação financiada por grupos de interesses exteriores. E também essas suspeitas encontram alguma sustentação, porque Moçambique continua a sofrer algumas sabotagens por diferentes grupos durante todo o processo do pós-independência e encontraram sustentação. Mas aqui a questão é como nós, como moçambicanos, começamos a desenvolver uma disciplina melhor de existir, de conjugar essa necessidade de autodefesa, essa necessidade de autoproteção e permitir que os moçambicanos também participem do projeto maior de construção do Estado. Porque, infelizmente e possivelmente, esta necessidade de autodefesa, de autoproteção, acabou sufocando as diferentes vozes alternativas que existiam no Estado sobre a política, sobre a sociedade, sobre a economia. Como é que o novo Estado devia ter lidado com vozes hostis? Eu penso que a integração, e uma integração genuína, porque o que nós verificamos, por exemplo, depois dos acordos de paz, é que nós entramos numa espécie de teatro. Está a falar dos acordos de Lusaka? Não, falo dos acordos de paz de Roma, exatamente. Que fazem parte deste processo de integração de opiniões diferentes, de visões diferentes de Estado e de sociedade para Moçambique. Nós entramos numa espécie de teatro. Teatro em que sentido? No sentido em que os atores políticos que controlavam o poder do Estado assumiram que, por conveniência, era bom aceitar que outros moçambicanos participassem dos processos políticos, porque ficava bem para a fotografia, mas genuinamente suspeitavam, e algumas dessas suspeitas não significa que não sejam infundadas, porque o apoio que a inteligência rhodesiana, que o regime do apartheid deram a Renamo foi real e influenciou, foi determinante no prolongamento e no curso da guerra. Mas a questão é que começou-se a suspeitar de quase todo moçambicano que tinha uma opinião diferente. E depois o que fomos vendo ao longo deste processo foram estes silenciamentos. Não faz falta aqui mencionar a quantidade, por exemplo, de jornalistas, de académicos que sofreram por causa de ter opiniões diferentes sobre a política, sobre a sociedade, mas faz parte deste quadro, desta herança de suspeita, desta visão é uma espécie de teleologia, não é? De Estado que vinha sendo imposta ao restante da população moçambicana, ao restante da sociedade moçambicana, e as consequências foram as que vimos. A ter havido suspeita, essa suspeita só pode ter acontecido para todos os lados. Lembremos, por exemplo, que quando se assinou o Acordo Geral de Paz para Moçambique, o país viveu uma paz relativa durante cerca de 20 anos. E, findo este período, voltou-se a verificar uma Renamo, por exemplo, que provava que mantinha a sua máquina de guerra intacta quando ninguém mais pensava e viu-se os acontecimentos no centro. Então, fazia ou não sentido esta suspeita? Eu penso que é uma suspeita por isso que eu digo que a herança que nós tivemos depois da independência criou uma espécie de, não só um Estado que vivia num desafio permanente de autoproteção, mas também um Estado um pouco paranoico. Nós alimentamos até certo ponto, deixava de ser suspeita, começava a ser um pouco de paranoia. Paranoia digo por quê? Porque
tudo que parecesse diferente já era olhado como possível ameaça de fora. Agora, no caso da Renamo, eu penso que houve dificuldades de gestão do dossiê da Renamo. Porque, pelo menos pelo que vimos, e algumas dessas dificuldades foram deliberadas, outras são inerentes a um Estado como o nosso. Essa dificuldade foi da parte de quem? Da própria Renamo ou do governo? Não, do governo em gerir o dossiê da Renamo. Primeiro, a gestão do dossiê da Renamo não era só do ponto de vista de concessão dos benefícios aos antigos guerrilheiros da Renamo, era também a questão da transparência eleitoral. Como é que nós garantimos que progressivamente as eleições ficavam cada vez mais transparentes? O que nós temos estado a observar nos últimos anos é que as eleições têm ficado cada vez menos, com uma transparência muito mais duvidosa. Infelizmente... Professor Rufino, em África, para quem não ganha eleições, as eleições não são nem foram transparentes. Não, a verdade é que não se trata só de ganhar eleições, trata-se de evidências. Por exemplo, nós tivemos as últimas eleições e houve casos flagrantes de fraude e que também espera-se que se faça algo. E não foi só de um lado, quase todos concorrentes. Não, sempre há casos flagrantes de fraude, mas quando quem ganha as eleições ganha em circunstâncias em que foram fraudulentas, a suspeita maior, porque é uma questão de lógica, é que a fraude tenha sido... Portanto, eu penso que o maior desafio aqui é garantir que as eleições transmitam o mesmo nível de confiança para todos os moçambicanos. E é parte da gestão é parte também da gestão dos processos seguintes de gestão eleitoral. Estamos a dizer, por exemplo, daqui a pouco aproximam-se eleições. Como é que nós garantimos que todos os moçambicanos que votam olhem para o processo? Podemos não concordar com quem venceu, porque as nossas preferências divergem, não é? Mas é preciso que todos os moçambicanos olhemos para o processo como um processo limpo, um processo que mete confiança a todos, de modo a que evitemos, por exemplo, que alguns decidam que vão se mobilizar para contestar esses resultados. Obviamente que podemos depois questionar as formas de contestação que são problemáticas. Podemos questionar vários elementos destas contestações, podemos questionar toda a ação de violência da Renamo, e que para mim foi excessiva, não é? Foi excessiva. Mas a verdade é que se nós quisermos construir um Estado que consiga algum nível de estabilidade, parte dessa estabilidade vem através, por exemplo, da gestão dos processos eleitorais. É preciso que os processos eleitorais devolvam, não é, a confiança ao povo moçambicano. É preciso também olhar para os processos eleitorais na gestão deles no quadro das transformações digitais. Estamos a dizer, por exemplo, hoje em dia nós vimos, por exemplo, nas eleições passadas, as pessoas a fazerem vídeos em direto, a denunciarem algumas situações de fraude. E é isto que levanta a suspeita em toda a sociedade. E às vezes é preciso reconhecer que às vezes não se trata só, às vezes pode não ser uma fraude muito grande, mas é o poder de reprodução que as redes sociais dão a uma narrativa. Mas muitas vezes também com recurso à inteligência artificial. Não, esta é uma questão que nós precisamos acautelar nos tempos futuros. Que os próximos processos de mobilização, os próximos processos de formação de narrativa serão com recurso à inteligência artificial. E como é que nós desenvolvemos capacidade com transparência, acima de tudo? Com transparência, dizer há este dado, no entanto, as evidências são essas, que mostram o nível de limpeza deste processo e que devolvam o tipo de confiança que a sociedade precisa para garantirmos. E eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, por causa desta questão de desconfiança no processo eleitoral, nós tivemos o maior nível de abstenção de sempre nas últimas eleições. Nós tivemos um nível nunca antes visto da abstenção e é preocupante. Mas a abstenção tem sido já uma tendência universal. Sim, é uma tendência universal, mas nós precisamos olhar para Moçambique e percebermos por quê. Porque é uma tendência universal, mas há partes onde não há, os níveis não são como vimos em Moçambique. Nós precisamos olhar para Moçambique e tentarmos indutivamente perceber o que
motivou que as pessoas não votassem. E esta questão, por exemplo, de não se confiar mais nos atores políticos também é uma questão universal. É a mesma questão que faz com que seja fácil mobilizar gente para a violência. É preciso Moçambique dizer para si mesmo o que nós, como atores políticos, precisamos melhorar de modo a garantir que os nossos processos não reproduzam os ciclos de violência que às vezes vêm de fora ou que são vistos ao nível dos diferentes países, ao nível do continente ou até ao nível internacional. E, portanto, apesar de nós estarmos a ver uma tendência, por exemplo, de desconfiança nos atores políticos, eu penso que em Moçambique é possível fazer diferente. Porque há questões, por exemplo, que às vezes não se trata da coisa que é feita, mas a forma como a coisa é feita. Estava a acompanhar muito a discussão dos tratores. Eu conheço, por exemplo, partes em que eu defendi nas minhas redes sociais a iniciativa dos tratores, sendo assumo até hoje que é uma iniciativa que responde de forma efetiva a um setor de moçambicanos que precisa, de facto, de transporte naqueles modos. Mas a forma, às vezes, como a iniciativa vem, a forma como a iniciativa é comunicada, a forma como a iniciativa é negociada com os diferentes setores da sociedade é que cria estas vozes essas vozes combativas à iniciativa, que se opõem a algumas. Eu digo que este é o desafio também hoje em dia do setor político, que há vezes que o setor político precisa dizer: nós entendemos isso, nós percebemos isso, mas faz parte às vezes de uma tendência, porque há pessoas que animam-se sempre em questionar, mas aqui o meu ponto é o seguinte: qualquer iniciativa que o povo, que o Estado faça, qualquer iniciativa, seja de paz, mesmo o processo este processo de diálogo nacional, nós estamos a reclamar que o diálogo não está a ser suficientemente representativo. Estamos a dizer que há setores que não estão a ser incluídos. Eu dizia, por exemplo, nas minhas redes sociais que há grupos que eu penso que iriam agregar valor a este diálogo. Eu falava, por exemplo, da Escola Superior de Relações Internacionais, que é uma escola experiente em assuntos de paz e conflito. Por que não se inclui as academias no diálogo nacional? É preciso pararmos de construir o Estado a partir só do interesse dos atores políticos. É preciso também observarmos os interesses dos atores, dos académicos. Como é que o académico vê aquilo? Como é que o académico nos ajuda a debater aquela questão e considerar estas observações, essas contribuições? Não é aceitar, é considerar para melhorar as políticas e para melhorar qualquer iniciativa ao nível do Estado. Moçambique celebrou e celebra ainda os 50 anos da independência nacional com este fenómeno Cabo Delgado. Como sair disto? Cabo Delgado é uma questão muito difícil. Muito difícil. Eu digo isso como quem conhece e vem estudando Cabo Delgado há algum tempo. É mais difícil que aquilo que conduziu o país à luta de libertação nacional que durou 10 anos? Certamente não, mas a verdade de Cabo Delgado, a dificuldade de Cabo Delgado é que é fácil combater grupos coesos, não é? Que agem numa voz única que obedece a um único comando. O que estamos a ver em Cabo Delgado é um grupo, aquilo que chamam-se de grupos em violência, em estudos de violência, falamos de grupos um pouco híbridos. Não é? Estamos a falar de grupos, por exemplo, que não têm uma manifestação clara, não é? Uma reivindicação clara, objetiva contra o Estado, que nós não sabemos qual é o objetivo máximo deles, quando é que se sentem satisfeitos, quando é que não se sentem satisfeitos. Grupos que são transnacionais, não é? Facilmente movimentam-se. Alguns combatentes, por exemplo, vinham de Tanzânia até melhorar o controle fronteiriço entre Moçambique e Tanzânia. Alguns moçambicanos eram treinados no Uganda, no Congo. Quer dizer, há uma transnacionalidade, há uma falta de clareza de objetivos e há um meio, sob o ponto de vista de território, que é permissivo, com muita pobreza. Não é fácil resolver pobreza do dia para a noite. Com difícil acesso por parte do Estado, não é fácil o Estado exercer controle de uma área geográfica tão grande quanto o Cabo Delgado de forma permanente. A logística é muito grande. E depois também
numa área que requer um investimento muito massivo, sob o ponto de vista de infraestrutura, sob o ponto de vista... E este investimento massivo não anda sozinho, anda com um forte aparato militar, de modo a salvaguardar. Portanto, não se transforma uma zona como Cabo Delgado num ápice. Requer medidas muito bem estrategizadas, de modo a permitir que todas as ações de prevenção e combate à violência ocorram e os ganhos possam ser sustentáveis, porque o que nós estamos a ver, por exemplo, em Cabo Delgado, na área social, há muitos projetos. Agora que os americanos retiraram os projetos da USAID, há muito mais gente que vai voltar à vulnerabilidade. E como é que o Estado moçambicano se posiciona face a isso? E vulnerabilidade, muitas vezes, significa permissividade para a rebelião. E esta permissividade não é só nos moldes em que nós estamos a ver em Cabo Delgado, é a mesma coisa que estamos a ver um pouco em Maputo através dos sequestros, são manifestação desses problemas de segurança, desses problemas de economia, desses problemas de controle que o Estado está a ser desafiado por eles. E, portanto, esta dificuldade de Cabo Delgado. E finalmente, porque o grupo movimenta-se facilmente. É difícil controlar Cabo Delgado em termos que sejam desejáveis. E o Estado, infelizmente, até aqui não está a conseguir. Nós vimos o ataque em Chiure Velho, há poucos dias, e aquilo demonstra que o Estado tem estado a ser desafiado. O Estado não está a conseguir resolver nos termos desejáveis aquela insurgência. E quais são os caminhos que haveria de recomendar? O primeiro é assumir que Cabo Delgado não é uma corrida de velocidade, né? Aquilo é uma maratona. E assumir isto é o quê? É sairmos, por exemplo, de discursos triunfalistas. Nós vimos, por exemplo, durante o mandato do Bernardino Rafael, na polícia dizer dou-vos 24 horas para se entregarem. E foi muito infeliz. Era uma má leitura da situação. Era produto de uma má leitura. Portanto, nós precisamos, primeiro, de ter o melhor conhecimento possível daquela situação de Cabo Delgado. E faltou muito durante esses tempos todos. Segundo, precisamos de criar instituições sérias para lidarem com a situação de Cabo Delgado. Infelizmente, os relatórios que a gente vem recebendo das tentativas de estabelecer, por exemplo, a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, não são abonatórios dos problemas de gestão interna. Antes de entrar em plena operação, a agência já tem problemas de gestão. Então, há coisas que é preciso resolvermos nesses termos. É preciso empoderarmos a província de Cabo Delgado. Eu dizia que estava há poucas semanas em Cabo Delgado. Pemba, por exemplo, a sua cidade de Pemba, que é a capital de Cabo Delgado, está há mais de 10 anos sem ter mais de 1 quilômetro de estrada. É inaceitável. É inaceitável que uma capital como Pemba, nós estamos a ver, Maputo está a ser transformada de forma muito positiva. Maputo é Moçambique em miniatura. Mas não é representativo, por exemplo. Está-se a fazer boas coisas em Maputo, mas quando a gente vai para cidades como Pemba, são sítios que requerem muito investimento. Aquele investimento não só permite dinamizar as atividades econômicas naquela província, como também emite um sinal às comunidades que se sentem excluídas de que nós importamos. Sobretudo quando se tem gás, quando se está a explorar gás. É preciso investir na província, é preciso colocar estradas, é preciso colocar para devolver a esperança aos locais de que eles têm interesse para o Estado. É preciso desenvolver linhas de apoio, por exemplo, às vítimas da violência. Há uma coisa que as pessoas geralmente dizem em Cabo Delgado, e é o seguinte, dizem as pessoas que cometeram a violência às vezes recebem apoio e nós que somos vítimas não recebemos apoio. Quer dizer, nós estamos a dizer que, e mesmo a gestão das iniciativas da sociedade civil, há preocupações, por exemplo, com reintegração, com apoio para que as pessoas saiam da violência e reintegrem-se na sociedade através de incentivos econômicos, mas se esquecem da vítima. Não é? Como é que você explica à vítima que o perpetrador está a beneficiar mais do que... Então, isto tudo faz parte de uma dialética de entendimento que é preciso, que requer muito estudo sobre Cabo Delgado, estudos honestos, de modo a perceber o que é importante fazer de forma imediata. Não é? De modo não só através do discurso, o Estado dizer que
está interessado na província de Cabo Delgado, mas através de ações específicas, através desses pequenos investimentos nos diferentes distritos. E Cabo Delgado devia ser nossa prioridade nacional agora, por exemplo. Colocar estradas. Nós estamos a ver, por exemplo, o troço entre Pemba e Metoro está totalmente arrebentado. O troço entre Pemba e Montepuez está totalmente arrebentado. É preciso reinvestir com muita força naquela região, naquela província, de modo a devolver a esperança aos moçambicanos que se sentem não só lesionados pela violência, mas também lesionados pelo Estado, porque a Total, nós estamos a ver manifestações em Palma de novo. As pessoas a dizerem os acordos que a Anadarko atingiu, a Total não está a cumprir. Como é que nós garantimos que aquelas pessoas não se sentem lesadas pelo Estado? Este é o nosso maior desafio. Na sua opinião, por que a escolha de Cabo Delgado para esta situação? Porque certamente que deve saber que o Cabo Delgado não será a província mais pobre do país. Não é a província mais pobre. Houve estatísticas relativamente recentes que indicavam que Gaza é a província mais pobre do país. Gaza tem estatísticas piores do que Cabo Delgado. Mas a questão de Cabo Delgado é também uma questão geopolítica, dos próprios movimentos, dos próprios grupos armados. Primeiro, porque Cabo Delgado é muito influenciado por ideologias e por pregadores de Tanzânia, alguns dos quais radicais, pregadores do Quênia, alguns dos quais radicais, e alguns pregadores da zona dos Grandes Lagos. Portanto, e esta influência é por causa da questão de língua, do Swahili, que percorre desde Cabo Delgado até todo aquele estreito da África Oriental, e que historicamente, não é, para quem estuda a costa Swahili, sabe que a costa da região do Swahili sempre foi caracterizada por movimentações entre Cabo Delgado, Zanzibar, Somália, a região do Quênia, de Mombasa. Portanto, é uma mesma costa que está fortemente interligada do seu ponto de vista cultural, do seu ponto de vista linguístico, do seu ponto de vista até de alguma religioso, sobretudo. E, portanto, isto é que permitiu que os radicais que nós já vínhamos observando no Quênia, na Somália, tivessem influência em jovens que já discordavam das práticas tradicionais de religião em Cabo Delgado e que se juntassem. E estes mesmos radicais nós não encontramos em Gaza, também por causa da distância. Não é fácil a pessoa sair de Gaza e ir praticar islamismo em Zanzibar. É mais fácil. E, portanto, esta questão de contiguidade geográfica que permitiu que este grupo se estabelecesse em Cabo Delgado e se expandisse facilmente. Depois temos a porosidade das fronteiras. A fronteira entre Moçambique e Tanzânia nunca foi bem controlada, agora melhorou esse controle. E, portanto, estes elementos é que fizeram com que Cabo Delgado se tornasse este campo fértil depois da insurgência. Quais são, então, os grandes desafios para Moçambique 50 anos depois da proclamação da independência nacional? Eu penso que o principal desafio para Moçambique, o principal desafio para o Estado moçambicano é desenvolver-se. Não é? Porque mesmo algumas destas questões que a gente menciona aqui, de violência, a violência se torna atrativa quando as pessoas não têm nada a perder. Não é? Quando as pessoas não têm nada a perder, quando as pessoas não têm ocupação, como a gente observa nas diferentes partes de Moçambique, há jovens que, se não é época produtiva, não é época de agricultura, não é época de pesca, os jovens acordam, sentam-se, não fazem nada. E quando as pessoas estão naquela condição que Alcindor Moana chama de waithood, que é o estado de espera permanente, alguns dos quais não conseguem nem iniciar uma família porque não têm os meios para fazer isso, é fácil serem mobilizadas, é fácil prestarem atenção a atividades indesejáveis para o Estado. Portanto, eu penso que a principal coisa que o Estado moçambicano deve fazer é desenvolver-se. E segundo, é preciso Moçambique ser mais aberto a outras vozes na sociedade moçambicana. Vozes, falo de quê? É preciso abrir-se desta narrativa única de visão do Estado de que quem, por exemplo, não é membro da Frelimo ou da Renamo, ou hoje em dia do Podemos, porque, por exemplo, a participação em Moçambique
por via do Parlamento, só era condicionada à membratura a estes grandes partidos políticos, mas há outras vozes em Moçambique que não se identificam nem com a Frelimo, nem com a Renamo, nem com Podemos, nem com o Venâncio, e que existem. Portanto, é preciso que o Estado se abra a essas vozes, é preciso que o Estado acolha essas vozes e permita que participem do processo de desenvolvimento. E é preciso que o Estado também melhore a sua segurança, porque nós estamos a viver em tempos difíceis. E não são tempos difíceis só para Moçambique. O mundo todo está a viver em muitas transformações. E estas transformações caracterizam-se, por exemplo, pela fragilidade, pelo não reconhecimento das estruturas tradicionais de representação dos povos, que são os Estados, os seus atores políticos, e também pela força cada vez maior de grupos subversivos, sejam os grupos de tráfico de drogas, sejam os grupos terroristas subnacionais, sejam grupos... Portanto, há cada vez mais grupos não estatais a construírem ameaça ao Estado, a desafiar a autoridade do Estado. E, portanto, para o Estado poder subsistir, ele precisa estar bem fortalecido. E o fortalecimento do Estado significa o quê? Significa reformar a nossa inteligência, aquele tipo de vulnerabilidades que a gente criou através dos julgamentos nas dívidas ocultas. É preciso que não se abra mais. É preciso nós profissionalizarmos os nossos serviços de inteligência. É preciso nós trabalharmos seriamente no recrutamento, por exemplo, da nossa polícia. Os escândalos que a gente vê todos os dias com a polícia, o disparo, por exemplo, em Massinga. Acho que teve conhecimento do disparo em Massinga a um transporte semicoletivo de passageiros que terminou com a morte de uma senhora por causa da fuga da portagem. É preciso que a nossa polícia não tenha este tipo de descontrole. É preciso que a nossa polícia tenha muita disciplina. Porque qualquer situação daquelas facilmente alimenta uma rebelião. E já estamos a ver de novo em Massinga. Porque as pessoas estão animadas para fazer isso. Já estamos a ver em Massinga a paralisar-se, a bloquear-se a N1 de novo por causa daquele incidente. Portanto, é preciso nós trabalharmos com as instituições de defesa e segurança com muita seriedade. É preciso reforçar o poder do setor da defesa. É incrível que, em algumas entrevistas que a gente faz em Cabo Delgado, as pessoas dizem, infelizmente, os nossos militares não têm coragem. E a gente diz, esta coragem não é só uma coisa não é só uma questão individual dos militares, mas também tem a ver com todo o sistema que lhes permita que tenham coragem. Estamos a falar dos salários, estamos a falar dos treinamentos, estamos a falar do equipamento que o militar recebe para poder entrar no campo de operações. Estamos a falar do tipo de apoio que ele recebe quando está no campo de interações, que ele consiga ter um drone, por exemplo, adiantar-se a fazer o mapeamento do terreno antes de entrar para evitar emboscadas. Infelizmente, nós não estamos a conseguir fazer isso. E isto tem resultado, por exemplo, em muitas baixas para os militares. Isso reduz a força, a motivação para continuar a perseguir aos insurgentes. Portanto, é preciso nós fazermos esses investimentos em múltiplos setores, de modo que nós consigamos ter um país cada vez mais estável, um país cada vez mais democrático, um país próspero. Rufino Sitoy, os 50 anos da independência nacional que celebramos resultam de uma iniciativa, de um pensamento e de muita entrega da geração 25 de setembro. Era uma geração de jovens nessa altura. Qual é a responsabilidade dos jovens de hoje perante todos os desafios que enumerou aqui ao longo da nossa conversa? Esta pergunta é muito boa porque é uma coisa que a gente não costuma falar muito dela. E é preciso sempre, por exemplo, reconhecer o trabalho, o sacrifício de muitas pessoas que alguns morreram de forma anônima a lutar pela independência e nunca puderam ser reconhecidos na altura em que, na medida em que mereciam ser reconhecidos, e também pelos heróis vivos. É preciso sempre reconhecer o sacrifício que foi colocado para que este Estado existisse e que hoje em dia pudéssemos discutir nos termos em que discutimos. E é preciso sempre devolver todo o respeito e toda a honra. Para a juventude atual, o desafio, eu penso que é maior, porque nós, infelizmente, e se calhar também um pouco herança da forma como nós construímos o Estado, essa coisa do Estado papá, que é a natureza do Estado socialista. O Estado é provedor, o Estado decide para onde você vai trabalhar, o Estado decide onde você deve estudar, o Estado decidia tudo. E se calhar isto... E não era bonito assim? Tem seus problemas. É bom quando o Estado facilita, né?
há um nível em que o Estado pode coordenar, mas há um nível em que o Estado deve permitir, porque imagine, por exemplo, que nós tenhamos um jovem que tem excelentes ideias e o Estado decide que ele deve fazer uma outra coisa. Aquela ideia não é aproveitada por causa dessa imposição de uma linha única de pensamento. Era interessante, serviu possivelmente a um propósito naquele então, incluindo através da geração 8 de março, de formação, e foram pessoas que vieram reforçar o Estado. Agora, as gerações atuais, eu penso que o principal desafio é perceberem qual é o lugar deles na construção do novo Estado. E quando eu digo qual é o lugar da nossa juventude, eu falo isso porque, infelizmente, eu tenho estado a ver uma espécie de fuga de responsabilidade por parte da juventude. É certo que para as pessoas poderem fazer as coisas, precisam sempre de um apoio, de uma estrutura que lhes permita desenvolver as suas ideias, mas o que eu noto é que há quem espera que o Estado faça tudo. Não é? Há quem espera que o Estado se responsabilize por tudo. Há quem não gosta, por exemplo, da mão forte do Partido Frelimo sobre o Estado, mas ainda espera que seja Frelimo a garantir tudo. E isto nos devolve a uma questão filosófica fundamental, que é esta: qual é o papel do jovem? O papel do jovem, naturalmente, é preparar-se. Os meios, por exemplo, que existiam para a pessoa preparar-se há 10 anos, há 20 anos, já não são os mesmos. Hoje em dia, com esta questão da digitalização, qualquer um pode se profissionalizar por conta própria e pode desenvolver suas habilidades. Eu penso que outro desafio dos jovens é da cidadania positiva. Eu penso que estas manifestações revelaram o pior da nossa cidadania em Moçambique. Revelaram o pior por quê? Porque de uma reivindicação por resultados transformou-se numa anarquia em que as pessoas de onde estavam nas ruas queriam tornar-se pequenos reis, não é? Através destas pequenas portagens, queriam começar a controlar a circulação. Era uma anarquia, um estado indesejável para qualquer estado. E, portanto, aquilo demonstrou um problema grave de cidadania. As pessoas querem participar, mas ainda não sabem como participar na sociedade. As pessoas estão muito intolerantes em Moçambique. Qualquer pessoa, por exemplo, hoje em dia, que não concorde com o que o Venâncio diz, por exemplo. E isto nota-se muito nas redes sociais, e algumas vezes eu mesmo e outros somos vítimas. Qualquer pessoa que não concorde com alguma coisa que o Venâncio diz, aquela pessoa é inimiga do povo. Mas qual povo? Porque é um problema de cidadania perceber que a versão que a oposição tem, seja Venâncio, seja Podemos, seja Renamo, tem da sociedade, deve ser igualmente questionada do mesmo jeito que a gente questiona a posição que a Frelimo tem sobre a visão e a posição que a Frelimo tem sobre a sociedade, sobre a política, sobre a economia. Todos devem ser escrutinados. E esta é a forma positiva de fazer cidadania. Não apoiar ao Venâncio simplesmente porque eu tenho ódio pela Frelimo ou porque tenho ódio pela Renamo. Eu tenho que apoiar a Venâncio porque eu acredito no que o Venâncio diz. Eu não tenho que apoiar a tudo que o Venâncio diz. É preciso nós questionarmos tudo quanto se diz como forma de participação ativa na vida da sociedade. E portanto, eu cheguei a um ponto em que não gostava de fazer isso, que é mencionar nomes, mas é uma forma de dizer que a nossa cidadania não se pode transformar num apoio cego a qualquer processo de mobilização ou a qualquer processo que diga que vem em nome da sociedade moçambicana. É preciso sempre questionar e percebermos, se nós amanhã, por exemplo, invadimos uma loja e tiramos produtos de alguém como nós que está a tentar investir, quais são as consequências para a sociedade? Hoje em dia, há muitas empresas que fecharam. Quantos empregos se perderam? Hoje em dia, a economia está pior do que estava antes. Quantas pessoas se viram prejudicadas por causa destas manifestações? E, portanto, nós queremos exercer cidadania, mas foi uma cidadania que provou ser pior do que aquilo que as pessoas supostamente questionavam ou alegavam estar a mover a sua reivindicação. E para terminar? Para terminar, quero agradecer por esta oportunidade. Quero que a gente sempre reflita sobre este Moçambique. Eu penso que construir um Estado, eu digo que é uma engenharia muito difícil. Aquilo que aparentemente é fácil, que aquilo que aparentemente às vezes, por força do populismo, tenta-se dar a entender que é muito fácil, não é tão fácil assim.
construir um Estado com muitos moçambicanos que são diferentes, é muito difícil. E, portanto, é preciso nós, enquanto cidadãos, sabermos como participar na construção desse Estado, não exigir tudo aos atores políticos, é preciso sabermos como participar ativamente na vida pública. Enquanto dirigentes, é preciso também sabermos acomodar as diferentes visões, as diferentes perspectivas, de modo a construir um Estado que não seja só reflexo das nossas visões, mas seja um reflexo das visões de todos os moçambicanos que existem dentro e fora do território nacional. O académico Rufino Siteu foi nosso convidado para esta série de reflexões sobre os 50 anos depois que Moçambique proclamou a independência nacional, e isso aconteceu a 25 de junho de 1975. Muito obrigado pela preferência e fique bem.